Olá, olá, olá. E aí, como é que tá? Você lembra da nossa última aula? Eu espero que você realmente relembre, dá uma olhada. A gente viu o quê? Qual foi o conteúdo? Qual foi o conteúdo que a gente viu na última aula? Cilindro. Vamos dar sequência agora falando de um outro conteúdo muito bom, que se você lembra daquela fórmula, a gente vai adaptar para essa, que agora vai ser cone. Ok? Então vai ser algo bem interessante. Chama a galerinha, chama a galerinha, chama a galerinha, papel, caneta, ok? Lápis, anota onde der para anotar. Saco de pão, é importante que você estude, tá? Posso contar contigo? Sou o professor Emerson, então vamos começar agora. A ideia agora é de cone. E o que é cone, professor? Então, cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial, tá? Ele possui uma base circular, olha aqui, ó. Ele possui uma base circular, lembrando do cilindro, formado por um segmento de reta e que tem uma extremidade no vértice V. Está aqui o vértice, tá? Além disso, o cone possui altura H. Se eu traçar aqui, ó, uma reta perpendicular do vértice aqui, vai ser a altura do cone, caracterizada pela distância daqui até o plano da base. Possui também a denominada geratriz, ou seja, a lateral formada por qualquer segmento que tem uma extremidade no vértice e a outra na base. Quer dizer que essa distância daqui para cá, ó, todas essas distâncias aqui é chamada de geratriz. Beleza? Elementos do cone. O cone é um sólido geométrico conhecido como sólido de revolução, tá? Isso quer dizer que se eu pegar um triângulo e girar esse triângulo, tá, no eixo, pela altura, isso aqui é chamado eixo de rotação, a gente vai obter a figura que é o cone. A base dele sempre vai ser uma circunferência, tá? Além da base em si, outro elemento importante é o raio da circunferência, que a gente já viu no cilindro, tá? Conhecido como raio da base do cone. Além disso, há o vértice do cone que está aqui em cima e a altura H. Quando esse cone é reto, isso aqui forma 90 graus, beleza? É o segmento que sai do vértice e toca aqui, tá? E se essa geratriz tocar aqui, a gente vai formar agora um triângulo bem famoso também, que a gente vai já falar. Então aqui tem os elementos do cone. Ficou bem claro? Vértice. Ao tocar, sai do vértice, segmento de reta, aqui toca na base, bem no centro, vai ser a altura, desde que esse cone seja um cone reto. Tranquilo? Ok? E a distância do centro até a extremidade, tá, da base vai formar o raio. Além dos elementos já citados, existe outro elemento importante no cone, que é a geratriz, tá? Chamamos de geratriz do cone qualquer segmento que parte do vértice e vai ao encontro à circunferência da base. A geratriz é o segmento de reta AV, ó. Digamos que eu saia daqui, ó, e eu traço uma reta tocando aqui. AV aqui vai ser a geratriz, tá? Note que ela é a hipotenusa do triângulo AVC. Tu conseguiu ver isso? Ó. AVC. E eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde AV é a geratriz. E aqui, justamente, a gente vai utilizar o que a gente chama, tá, de teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, onde um cateto menor é R e o outro cateto é H. Então, G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado. G é a geratriz do cone, R é o raio da base e H é justamente a altura. Tranquilo? H é a altura e aqui é o R. Se eu jogar aqui, memoriza essa fórmula, tá? A geratriz ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado, que é o raio do círculo que forma a base, mais a altura ao quadrado. Ok? A gente vai já utilizar isso aqui. G de geratriz, R de raio da base e H de altura. Classificação de cones. De acordo com as suas características, podemos classificar o cone em dois casos, reto ou oblíquo. Como caso particular de cone reto, há também os cones equiláteros. E o que é um cone oblíquo? A altura dele não é perpendicular, então ele tem essa inclinação. Como ele tem essa inclinação, beleza, ele é chamado de cone oblíquo. Eixo, vértice, geratriz e base. Ok? E o que é um cone reto? Esse aqui é o nosso objeto de estudo, tá, pessoal? O cone é conhecido como reto quando o seu eixo
coincide com a altura do cone, ó. Tá aqui, ó. O eixo está saindo do vértice e toca a base bem no centro. Quando isso acontece, formando aqui um ângulo de 90 graus, essa altura coincide com o eixo. E eu tenho o que a gente chama de cone reto. Por que é reto, professor? Porque aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, o segmento que liga o vértice ao centro da circunferência é perpendicular ao plano que contém a base do cone. E daqui para cá, o que é isso? Aqui vai ser o raio, aqui é geratriz e aqui é a altura. Então, ele vai ser reto quando sai do vértice e toca no centro da base, formando um ângulo de 90 graus. O nome disso quer dizer perpendicular. Ok? E o que vem a ser um cone equilátero? Um cone reto é conhecido como equilátero quando o seu diâmetro é igual à sua geratriz. Espera aí, vamos explicar com calma. Do centro à extremidade, tá, do círculo que forma a base, se eu parto de A até B, passando pelo meio do círculo, eu estou traçando o diâmetro. Quando esse diâmetro, que é 2 vezes o raio, é o mesmo tamanho que a geratriz, a gente chama de cone equilátero. Se eu fizer uma secção, que é um corte de cima para baixo perpendicular, tá? Eu vou obter um triângulo equilátero, um triângulo com 3 lados iguais, tá? Note que o triângulo AVB é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são congruentes. E o que é congruente, professor? Tem mesma medida. O que significa que a sua geratriz é congruente ao diâmetro da base. Por consequência, a geratriz é igual a 2 vezes o raio, tá? Beleza? Então, quando o diâmetro, que é 2R, é igual à geratriz, o nome disso é cone equilátero. Vamos ver as fórmulas? Ao estudar os sólidos geométricos, há 2 cálculos importantes para cada um deles, que é o cálculo do volume e o cálculo da área total. Para calcular o valor do volume de cada um deles, é necessário utilizar fórmulas específicas. Vamos lembrar lá do cilindro? Lá no cilindro é a área da base vezes a altura. Quando se fala do cone, é importante que você saiba de uma coisa, ó. Se eu traçar aqui, ó, e aqui, eu consigo desenvolver um cilindro. Só que o cilindro não vai estar por completo. Isso quer dizer que o volume do cone é a área da base vezes a altura dividida por 3. A área da base vezes a altura dividida por 3 vai me dar o volume do cone. Rzinho, raio da base, V volume, H altura. Então memoriza. Qual é o volume do cone? πr ao quadrado vezes H sobre 3. Ou área da base vezes a altura dividido por 3. Ou a terça parte do volume do cilindro. Dá um jeitinho de memorizar isso, pessoal, porque isso aqui é importante que você saiba. Volume do cone. π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Ou área da base vezes a altura sobre 3. A área total do cone. Vamos lá. Para calcular a área total, vamos ver a planificação do cone. Aqui eu tenho o quê? Um círculo. E aqui a gente tem o que a gente chama de setor circular. Ó. Aqui são as geratrizes, tá? A sua base é um círculo, logo a área da base é πr ao quadrado. A sua área lateral é a área de um setor circular. A área lateral é π vezes r vezes g. Vamos memorizar? A L, a área lateral, π vezes r vezes g. De novo, a área lateral, π vezes r vezes g. E a área da base é πr ao quadrado. Se eu somar essas duas, eu vou ter a área total, que é equivalente a πr ao quadrado mais πrg. De novo, a área da base mais a área lateral vai me dar a área total. πr ao quadrado mais πrg. Memorizou? Se eu colocar o πr em evidência, vamos calcular a área total, onde vai ficar. Área total, πr, que multiplica a soma de r mais g. De novo, πr, que multiplica a soma de r mais g. Essa é a área total, tá, de um cone. R é raio e G é geratriz. Tá aqui os bichinhos. Olha aí os bichinhos. E o que seria tronco de cone, professor? É você pegar um cone e fazer um corte aqui, ó. Se eu fizer um corte aqui, o que isso significa? Tirando o cone que sobra aqui, ó, essa parte aqui restante é chamada de tronco de cone.
Quando se intercepta um cônio por um plano paralelo à base, é fazer um corte nele, ó. Se eu esticasse aqui, eu teria o cônio normal. É que vamos criar o sólido geométrico conhecido como tronco de um cônio. O tronco de um cônio vai sempre possuir duas bases, no formato de círculo, a basinha menor e a base maior. Se eu inverter isso aqui, ele fica desse jeito, ó. A base menor e a base maior. Então eu vou pegar um cônio normal e faz um corte por um plano paralelo à base. Tá? Quando eu tiro o que eu cortei, o que sobra é chamado tronco de cônio, onde vai ter duas bases, uma menor e uma maior, e ambas são círculos. Ok? Vamos lá. Exercício. Olha essa questão do Enem. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Eu vou já mostrar a figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Quais são essas figuras? Então, você está curioso para saber? A forma normal que a gente conhece, tá? O que que nós temos aqui? O que que nós temos aqui? Um tronco de cônio e um cilindro? Não. Um cônio e um cilindro? Também não. Um tronco de pirâmide, não tem nada a ver, né? E aqui está dizendo dois troncos de cônio. Presta atenção. Aqui dentro eu não tenho o cônio total. Então aqui é um tronco e aqui fora também. Então a resposta é a letra D, tá? Note que os dois sólidos possuem uma base maior, circular, tanto em cima quanto embaixo. E é o que caracteriza tronco. Então a resposta aqui são dois troncos de cônio, tá? Dois troncos de cônio. Porque eu consigo visualizar a base menor e a base maior, todas em formato circular. Ok? Vamos ver logo outra aqui. Um reservatório será construído, tá? Olha isso aqui, no formato de um cônio. De novo, um reservatório será construído no formato de um cônio, utilizando-se alumínio como material. Desprezando a espessura do reservatório e sabendo que ele é um cone reto, com 1,5 metros de raio e 2 metros de altura, qual é a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório? Aqui está dizendo use π igual a 3. Esse reservatório vai ter que formato, pessoal? Vai ter um formato de um cônio. E ele vai ser cercado de alumínio. O que a gente vai fazer? Calcular a sua área total. E a área total é dado por qual fórmula? πr que multiplica R mais G. Só que eu vou precisar ter essas medidas para substituir. Bora com calma, então. Eu tenho o que dele? Tá? Raio 1,5 e altura 2. Então, queremos calcular a área total do cone. É dado por área total πr que multiplica R mais G. E agora? Note que não temos o valor de G. O que é G? É a geratriz. Mas, professor, o que é a geratriz mesmo? Que eu esqueci. Como é que é a geratriz aqui nesse troço? Nesse caso aqui, ó. Para você visualizar, ó. A geratriz, ela sai do vértice e toca aqui a extremidade, tá? Então, isso aqui é geratriz, ó. Mas ele é um cone reto, então, aqui é um triângulo retângulo. O que significa isso? Aqui, ó. Eu tenho altura e tenho raio. Eu vou encontrar o G se eu jogar no teorema de Pitágoras. Eita! Então, como é que vai fazer isso, professor? Então, é só você lembrar da fórmula do teorema de Pitágoras, que é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Olha aqui, ó. G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado. G ao quadrado repete. O R é 1,5, vai ficar 1,5 ao quadrado. H é 2, 2 ao quadrado. 1,5 ao quadrado é 2,25. 2 ao quadrado é 4. Essa soma vai dar 6,25. O quadradozinho sai daqui como raiz, vai como raiz. Calcula a raiz de 6,25. É só você aqui dentro colocar 625 sobre 100. Ok? A raiz de 625 é 25, a raiz de 100 é 10. Aí, nesse caso, vai dar 2,5 metros. Mas o que é isso aqui? É a geratriz.
Em que isso aqui vai nos ajudar? Eu vou jogar na fórmula, tá? Da área total. Π vezes R que multiplica R mais G. A área total é πr que multiplica R mais G. O π, está dizendo que é 3. O raio, 1,5. Raio, 1,5. Gera 3, acabamos de encontrar 2,5. 3 vezes 1,5, 4,5. 1,5 mais 2,5 é 4. 4 vezes 4,5, a área total é 18 metros quadrados. Letra D. Ok? Agora, professor, como é que eu sei que é a área total aqui? Um reservatório será constituído no formato de um cone, utilizando-se alumínio como material. Eu vou utilizar alumínio, então isso quer dizer que o alumínio vai ser o formato do cone na construção. Então aqui equivale à área o quê? Total. Tranquilo? Não é tão complicado e você consegue compreender e assimilar. Vamos ver aqui? Um reservatório foi construído no formato de um cone reto, agora de novo, com raio de 4 metros e altura de 3. Para a conservação do reservatório foi contratado um pintor. Eita, conservação do reservatório. Ele cobra R$ 3,00 por cada metro quadrado. Falou em metro quadrado é área. Falou em metro quadrado é área. Para pintar a área externa. Diante dessa situação, qual será o valor gasto para pintar o reservatório? Aqui é π igual a 3,14. Na anterior, era π igual a 3. Presta bem atenção no que está pedindo aqui para você substituir. Então, vamos calcular a área a ser pintada. A área a ser pintada é a área, de novo, total. É a área o quê? Total. Área total, πr, que multiplica R mais G. Mas a questão é, o que eu tenho aqui? Eu tenho raio e tenho altura. Está faltando G. Como é que calcula isso? Porém, não conhecemos a geratriz. Então, o que a gente vai fazer? G ao quadrado é R ao quadrado mais H ao quadrado. Só que o R é 4 e o H é 3. G ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Presta atenção aqui. G ao quadrado é 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. G ao quadrado é igual a essa soma que dá exatamente 25. O quadrado passa para lá como raiz. G é igual a raiz quadrada de 25, logo G é 5. Mas o que é G? É a geratriz. Com isso, eu consigo jogar dentro da fórmula da área total. Como assim, professor? Nesse caso, a área total, qual é a fórmula? πr que multiplica R mais G. Vamos substituir? Mas quem é o π? Aqui está dizendo que o π é 3,14, tá? π vezes R que multiplica R mais G. π 3,14, tá? R aqui é 4, tá dizendo, que multiplica R mais G, 4 mais 5. 3,14 vezes 4 é 12,56. 4 mais 5 é 9. Se eu pegar e multiplicar 9 vezes 12,56, eu vou chegar em 113,04 metro quadrado. Preste atenção que não acabou a questão. Aqui está dizendo que ele cobra R$ 3,00 por metro quadrado, tá? Quantos metros quadrados eu tenho ao todo? 113,04 metros quadrados. Então agora, sabendo que cada metro quadrado tem um custo de R$ 3,00, o valor gasto será de quanto? Você vai pegar os 113,04 e multiplicar por 3. Então, o gasto total vai ser de 339,12. Então, vai ser a letra E a resposta, correto? Preste atenção que isso aqui cai muito no Enem e você tem que ter noção. Quando aqui fala que o pintor cobra 3 por metro quadrado, basta que eu ache a área e multiplicar o resultado da área, por cada metro quadrado em relação ao custo dele. Beleza? Não é uma questão complicada e você consegue compreender e assimilar. Tranquilo? Questão Enem na veia aí para você ter resultados. Vamos ver essa aqui? Qual é a capacidade de um reservatório que possui raio igual a 10 e altura igual a 15? Primeiro, capacidade é volume. Capacidade é volume. Eu quero o volume de um reservatório, tá? Que possui raio igual a 10 e altura 15. Como aqui é um cone, o volume é π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Quem é o meu raio? 10.
Qual é a altura? 15. 10 ao quadrado é 100, 15 repete e aqui 3. Você poderia dividir 15 para 3 se quisesse, ou multiplica e divide. Ele fez como? 15 vezes 100, 1.500. 1.500 para 3 dá 500. Como o π não está dando o valor dele, presta atenção nesse detalhe, tá? O π não está sendo falado aqui, então você mantém o π até o final, tá? Até porque as respostas aqui, ó, estão em formato de π também. E aqui tem uma pegadinha, ó, 500 e 500π, ó. O volume é 500π. Se você chegar em 500 e não prestar atenção, você marcaria aqui de forma errada. Então, 1.500π para 3 é 500π. Se você pegar π igual a 3, você vai ter o volume dele em metros cúbicos, tá? Ok? Então, bem básico, bem prático para que você saiba interpretar. Ok, pessoal? Agora vamos lá. Qual é a área lateral e a área total? Olha bem o que está pedindo. A área lateral e a área total de um cone circular reto que possui altura 8 e raio da base 6. Vocês prestaram bem atenção que, de novo, eu tenho altura e tenho raio, mas não tenho a geratriz, tá? E para encontrar a área total, eu vou precisar encontrar a geratriz. Aí aqui vamos de novo recorrer ao teorema de Pitágoras. G ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá ok? 8 ao quadrado é exatamente 36, tá? E 6 ao quadrado é 64, 36 mais 64 é 100, e a raiz quadrada de 100 é 10. Quer dizer que a geratriz vale quanto aqui, pessoal? 10. O que me ajuda aqui a questão da geratriz? A área lateral é πrg. De novo, a área lateral é πrg. O π continua π normal, o r é 6 e a geratriz é quanto? É 10. A área lateral é π vezes r vezes g. 6 vezes 10 é 60, 60 vezes π, 60π. Primeiro, já encontrei a área lateral utilizando a geratriz, agora eu tenho a área lateral. E o que está pedindo, o que está faltando nessa questão? A área total. Mas, professor, qual é a área total? Me fala aí, vamos lembrar? Qual é a forma da área total? Qual é a forma da área total? Área total, π vezes r, que multiplica r mais g. De novo, área total, πr, que multiplica r mais g. Eu tenho aqui como substituir? Preste atenção se na questão veio o valor de π. Como não veio o valor de π, esse π vai ser mantido. O r aqui é quanto? É 6, vai ficar π vezes 6, que multiplica g mais r. Quem é o g? 10 e o r é 6. Vai ficar 6 vezes π, que multiplica 10 mais 6, que dá exatamente quanto? 16. E 16 vezes 6π é 96π centímetros quadrados. Então, chegamos na resposta. Preste atenção num detalhe. Falou em área, sempre vai ser centímetros quadrados ou metro quadrado. Se falar em volume, vai ser centímetros cúbicos ou metros cúbicos, tá? Então é importante que você não esqueça esse detalhe, tá? Para que você tenha noção a respeito de como é que faz isso aqui. Então, ó, falou em volume, metro cúbico ou centímetro cúbico. Falou em área, centímetro quadrado ou metro quadrado. Então, qual é a fórmula do volume do cone? π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. De novo, π vezes r ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Beleza? É importante que você consiga lembrar isso aqui. E volume é justamente a capacidade interna, tá, do cone. Lembrando que é a terça parte do volume do cilindro. Vamos relembrar? É a terça parte do volume do cilindro. O cilindro é πr ao quadrado vezes h. Só essa parte aqui de cima é o volume do cilindro. Quando eu pego o volume do cilindro e divido por 3, você está encontrando o volume do cone. E é só não esquecer, a área da base vezes a altura me dá o volume do cilindro, porque a base é um círculo, que é πr ao quadrado. Tranquilo? Com base nisso, você não erra e você tem a noção dos resultados. O cone equilátero é obtido quando a geratriz é igual ao diâmetro da base, que é 2 vezes o raio, e assim a gente consegue ter noção dos resultados aqui.
Área total, a gente reformulou, né? É πr que multiplica r mais g. Tronco de cônio é quando você intercepta fazendo um corte. Aí você vai ter os resultados aqui. Tanto que essa questão aqui, ó, eram 2 troncos de cônio, só para você ter noção dos resultados, beleza? Os resultados que a gente fez aqui, para que você tenha noção, certo? Então, pessoal, com base nisso, o que você está esperando? A gente já viu prisma, vimos cilindro, vimos cone e a definição de geometria espacial com paralelepípedos, ok? Corpos redondos e prismas. A partir de agora, é você dar uma revisada, olha em tudo que você estudou, que a gente viu, entra na plataforma, qual é? A Eduque, dá uma olhada, visualiza e você vai ter uma interpretação dos resultados que você quer. Mas revisa, além de dar uma olhada, vê vídeos, aulas comentadas, faz o teu ritmo de estudo. O Enem está te esperando, ninguém vai fazer a prova por você, depende só de você. Você dá uma estudada, revisada, olha com calma e reveja essa aula mais de uma vez. E dessa maneira você vai ter uma amplitude dos resultados que você quer. Pode ser? A próxima aula nossa vai ser justamente para encerrar essa parte, pirâmides, tá? E esfera, ok? Então eu espero você lá. Eu sou o professor Emerson, até a próxima aula.